Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Este canal tem por finalidade fornecer-lhe as razões porque você vive uma vida limitada, muito longe do seu potencial natural. E isso aconteceu porque você traz consigo, no seu ADN, crenças limitantes, herdadas geneticamente, às quais se foram juntar as crenças e mitos que lhe foram inculcadas nesta experiência de vida, que inibiram qualquer hipótese de você se aproximar do seu potencial. Este canal tem como propósito lhe devolver a informação necessária para recuperar a sua soberania. No coaching e inteligência espiritual, que lhe dão consistência, esta informação que nós consideramos que há 10 crenças e ilusões principais e as suas origens que levaram à consciência da pequenez que a maioria das pessoas tem sobre si próprias. Através dos vídeos anteriores foram referidas até agora 6 das 10 crenças e ilusões mais importantes. Neste vídeo vamos tratar de conhecer a 7ª crença e ilusão, que é a condenação é real. Ora, então vejamos, era lógico que tinha de haver uma consequência para a crença e ilusão do juízo, que foi a 6ª crença que falámos no vídeo anterior. Que se era verdade que o juízo existia, tinha de haver um porquê. Era óbvio que esse porquê estava dependente do julgamento que servia para determinar se devia receber-se as recompensas por cumprir as exigências. Foi essa a interpretação da humanidade, em busca da clarividência, tentando encontrar as respostas. Os mais expert entre os nossos antepassados regressaram às nossas histórias culturais originais e às primeiras ilusões crenças das quais se basearam à procura de respostas. Contaram eles então uns aos outros que Deus os separou dele quando falharam pela primeira vez o cumprimento da sua exigência. Num tempo muito longínquo, quando eram perfeitos, viviam num mundo perfeito, no paraíso, e desfrutavam da vida eterna. Mas quando cometeram o pecado original e se tornaram imperfeitos, isso determinou a experiência humana em todos os aspectos. A coisa mais perfeita nesse mundo perfeito era nunca morrerem. A morte não existia, mas ao determinar a experiência da perfeição, aceitaram como um facto a 4ª ilusão, a insuficiência real. Então não existia o suficiente, não existia vida suficiente. Portanto, pensaram eles, a morte deve ter sido a consequência. Era esse o castigo por não cumprir a exigência. Mas como podia ser assim? Perguntaram os pensadores mais avançados, entre eles naquela época. Agora toda a gente morre. Então como podia a morte ser o castigo de não cumprir a exigência? Até os que cumpriam a exigência morriam. Concluíram que a razão da existência da morte fosse simplesmente a existência da insuficiência do universo. A insuficiência era o estado das coisas. Tinham aprendido isso com a 4ª crença e ilusão. Mas se a morte era o resultado da insuficiência, então qual era o desfecho do não cumprimento da exigência? Havia aqui qualquer coisa errada que não encaixava. Era necessário rever o mito original. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por não cumprirem a exigência. Isso criou a desunião, que criou a insuficiência, que criou a exigência. Assim, a insuficiência foi resultado do castigo de Deus. O castigo foi a separação e a insuficiência foi o resultado. A morte e a insuficiência da vida, de onde se concluiu que a morte era o castigo. Foi esse o raciocínio. O propósito da morte devia ser castigar-nos por não cumprirmos a exigência. Pois sem a morte existiria apenas o que sempre existiu, a vida eterna.
E se pudéssemos viver eternamente, quais eram as consequências de não cumprir a exigência de Deus? Portanto, o que sempre existiu teve de ser chamado a recompensa. A vida eterna é a recompensa, concluíram esses experts. Mas agora tinham outra questão difícil. Não existia morte, a vida eterna não podia existir. Vou repor. Se existia morte, a vida eterna não podia existir. Eis o novo desafio. Como criar uma forma de ambas existirem, mesmo quando as duas parecem excluírem-se mutuamente. Uma vez mais, os experts decidiram que o fim do corpo físico não significa o nosso fim, já que a existência da morte obstava a possibilidade de uma vida que se prolongasse para sempre. Decidiram eles, então, que a vida deve prolongar-se para sempre após a morte física. Uau! Pensaram que tinham descoberto a solução. Mas se a vida continuasse para sempre depois da morte física, então para que servia a morte? Para nada. E, portanto, tinha de se criar para a experiência pós-morte outro desfecho. Os experts chamaram condenação. Estava em consonância com a segunda crença e ilusão. O desfecho da vida é duvidoso. O fracasso é real. Agora podia-se juntar o útil ao agradável. Podiam ter a morte e a vida eterna, o castigo e a recompensa. Ao colocar ambas após a morte, conseguiram transformar a própria morte não no castigo, mas simplesmente na principal manifestação de insuficiência. E mais impressionante evidência da quarta crença e ilusão. O impasse tinha sido ultrapassado e uma ilusão começava a dar suporte a outra e o entrelaçamento era perfeito. O trabalho dos experts estava concluído e tornava-se realidade produzida pela nossa história cultural e a interminável criação e transmissão das crenças mitológicas que a consolidavam. Os mitos suportam a história suporta as crenças. Esta é a superestrutura de toda a nossa cosmologia. São estas as bases de todos os nossos entendimentos alienados, pois são todos eles falsos, ilusórios. Dizer que a morte existe equivale a dizer que Deus não existe, pois Deus é tudo o que é exatamente o que Deus é. E se todas as coisas formam um todo, uno e coeso, e isso é verdade, se uma coisa morre, todas as coisas morrem. O que significaria que Deus morre. E se uma coisa morre, Deus morre, é claro que isso não pode ser. Pois a verdade é a seguinte: a morte e Deus excluem-se mutuamente. Não é possível coexistirem. Se aquilo a que chamamos morte existe, então Deus não existe. Ou teremos de rever o conceito de que Deus é tudo o que é. Isso levanta a seguinte questão: existe alguma coisa que Deus não seja? Se acreditarmos que existe um Deus, mas que existe qualquer coisa que Deus não seja, então podemos acreditar em todas as outras coisas. Não só na morte, como na existência do diabo, do inferno e tudo mais. Pelo meio que a nossa alienação, a nossa imaginação conseguir imaginar. Mas se, pelo contrário, acreditamos que Deus é a energia de toda a vida em si e que essa energia nunca morre, mas pura e simplesmente muda de forma, e que essa energia divina não só existe em tudo, como é tudo, que é a energia que forma o que assumiu forma, estaremos a um pequeno passo de acreditar que a morte não existe, nem pode existir. Deus é a energia da vida. Deus é que forma o que assumiu forma. Tudo o que vemos é Deus, em informações e manifestações diversas. Assim, todos nós somos Deus em informação, ou por outras palavras, somos a informação de Deus. Já aqui foi dito antes, mas agora podemos finalmente compreendê-lo verdadeiramente. Temos de ter uma percepção nítida de todos os ensinamentos e conceitos que nos foram dados, antes de conseguirmos aprender novos ensinamentos e conceitos
e os procurarmos compreender. Alguns de nós poderão querer ir mais longe e mais depressa. Alguns dirão, já percebi, mas terão percebido realmente? A nossa vivência é uma medida do que temos ou não temos. É um reflexo dos nossos entendimentos mais profundos. Se a vida como nós a vivemos é uma experiência de alegria constante e felicidade total, então tomemo-lo verdadeiramente. Isso não significa que a nossa vida não inclua as condições que podem provocar sofrimento e desilusão. Significa que vivemos com alegria apesar dessas condições. A nossa experiência não tem a ver com as condições. Isto é o amor incondicional que tem sido ensinado por muitos mestres que caminharam neste planeta. E então também por muitas tradições. Podemos experimentá-lo em relação a outra pessoa ou em relação à vida em si. Quando sentimos amor incondicional pela vida, amamos a vida exatamente como ela se apresenta, aqui e agora. Isso só é possível quando vemos em tudo perfeição. Para Deus, para todos são perfeitos. Quando conseguimos interiorizar isso, teremos dado o primeiro passo para a mestria. Mas não o conseguimos interiorizar a menos de que e até que compreendamos exatamente o que toda a gente está a tentar fazer e qual é o propósito de tudo isto sob os céus. E um dos propósitos do caminho da autorrealização é relembrar o que já recordamos, voltar repetidamente às questões principais, conduzir-nos ao aprofundamento progressivo de um maior entendimento cada vez mais próximo da mestria. Começaremos a adorar a repetição, porque começamos a compreender o seu benefício. As coisas têm de ser repetidas uma e outra vez para conseguirmos assimilá-las. Se ouvimos, falamos, pensamos uma vez sobre um assunto, ele ainda não ganhou bases, tem de ser repetido. Precisamos de gradualmente ir assimilando esses conceitos. Isso vai proporcionar estabilidade neste momento e em todos os momentos da vida, por muito desagradável que os tenhamos julgado anteriormente. Encontraremos equanimidade até nos momentos que antecedem a nossa morte, pois veremos nisso um regresso a Deus. E cada momento nos recriaremos de novo. Fazê-lo conscientemente ou inconscientemente, atentos ou completamente alheios ao que se passa, é uma opção que cada um pode fazer. Nós só temos de nos defrontar com o momento em que chamamos a morte para experienciarmos mais vida. Podemos experienciar mais vida sempre que o quisermos, de centenas de maneiras e alturas diferentes, confirmando-nos a convicção de que a vida continua e nunca acaba. Em momentos como esses, apercebemos-nos de que a insuficiência nunca existiu. Nunca existiu vida insuficiente, nem matéria de vida insuficiente. Isso dissolverá a quarta ilusão para sempre. Ao sabermos isso, ela desfaz a crença no insuficiente. E podemos começar a usar cada momento do agora dourado da nossa nova forma de pensar e da nossa nova percepção, como uma nova compreensão e apreciação mais profunda, com maior atenção e consciência superiores. E ao termos essa nova consciência sobre a vida, a nossa própria vida nunca mais será a mesma. Quando conseguirmos compreender que existe sempre mais vida, aprenderemos a usar a ilusão de que a ilusão nos ajude, em vez de nos travar ao trilharmos o nosso caminho de autorrealização, que é sinónimo de viver sem limites. Podemos descontrair porque sabemos que temos mais tempo, apesar de que a ilusão parecer que o nosso tempo está a esgotar-se. Podemos co-criar com enorme eficiência. Vamos descrever isso num próximo capítulo, mais à frente, ou seja, num próximo episódio. Pois sabemos que temos mais vida e como usá-la. Podemos encontrar paz e alegria, apesar de que a ilusão ser que não existe o suficiente de que, seja do que for, que o julgamos precisar na vida. Porque sabemos que existe o suficiente. Existe tempo suficiente, existe vida suficiente, existe matéria da vida suficiente.
para nos permitir vivermos felizes para sempre. Ao permitirmos, através do caminho da autorrealização, a experiência de que existe o suficiente do que antes pensávamos não existir, ocorrem mudanças extraordinárias nas nossas vidas. Quando sabemos que existe o suficiente, deixamos de competir com os outros. Deixamos de competir por amor, dinheiro, sexo, poder, ou seja o que for, de que julgávamos não existir o suficiente. A competição terminou. Isto altera toda a nossa realidade. Agora, em vez de competirmos com os outros para conseguirmos o que queremos, começamos a dar aquilo que queremos. Em vez de lutar por mais amor, começamos a dar mais amor. Em vez de lutarmos por mais sucesso, asseguramos de que os outros também são bem-sucedidos. Em vez de procurarmos alcançar o poder, começamos a dar poder aos outros. Em vez de buscar pelo afeto, atenção, satisfação sexual e segurança emocional, começaremos a considerar-nos como a sua fonte. Na verdade, tudo o que alguma vez desejamos, passaremos a fornecer aos outros. A beleza de tudo isto é que, ao darmos, também recebemos, em duplicado. De repente, temos mais do que estávamos a dar. A razão disto é simples e clara. Não tem nada a ver com o facto de fazermos está moralmente certo. Em consequência disso, acionamos leis universais tais como a lei do retorno, a lei da reciprocidade, a lei da atração, ou estar espiritualmente iluminado. Ou ser a vontade de Deus. Tem a ver com uma verdade divina. Não existe mais ninguém na sala. Todos somos um. O que fazemos aos outros, estamos a fazer a nós. Mas a ilusão diz-nos que não é bem assim. Diz-nos que todos estamos separados uns dos outros e de Deus, consequentemente. Diz-nos que não existe o suficiente, nem sequer o suficiente de Deus. E assim, temos de fazer algumas coisas de forma a termos o suficiente. No entanto, há uma coisa que todas as nossas culturas, todas as nossas religiões concordam, que Deus é amor. O amor supremo, o amor total, o amor incomensurável. Mas se Deus é amor, como pode existir a condenação? Curioso, não é? Como pode Deus condenar-nos a uma tortura eterna, indescritível? Como acreditamos em tal coisa? Havia claramente uma imperfeição na sétima crença-ilusão, esta que estamos aqui a tentar compreender, e que devia ter revelado que a ideia da condenação era falsa. Mas os nossos antepassados sabiam que a um nível subconsciente muito profundo não podiam prescindir da ilusão, ou alguma coisa muito vital poderia chegar ao fim. Mais uma vez, cometeram um erro. Em vez de verem a ilusão como uma crença e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinham de reparar a imperfeição. E foi assim que a oitava crença-ilusão foi criada. A crença-ilusão do condicionalismo. Esta será a crença-ilusão que vamos abordar no próximo vídeo. Até lá, seja abençoado com a lei do 1. Não se esqueça que, se você nasceu original, não viva cópia. Viva sem limites. Até sempre.